verdade, eu tinha um testemunho para falar, mas agora há pouco a gente saindo do nosso prédio, por segundos, aconteceu um acidente, um motoboy e um veículo. Assim que a gente estava saindo da garagem, por pouco, não fomos atingidos por essa fatalidade. Graças a Deus, aparentemente, o motoboy está bem. Graças a Deus. Eu tinha falado com o irmão aqui no dia do batismo, que ele havia viajado, e eu também, né? Alguns sabem que eu viajei. E nessa viagem, eu tenho um sobrinho meio maluco assim na cabeça, no bom sentido. Daqueles adolescentes que gostam de vaquejar. Então o negócio dele é correr na vaquejada. E nesses esportes que ele denomina esporte, ele sofreu um acidente e um espinho entrou no olho dele. E essa notícia chegou muito forte lá para minha irmã, né? Ficou muito preocupada, óbvio, né? E a gente não sabia de nada. Isso havia acontecido por volta de 3 horas da tarde, mais ou menos, lá na cidade de Paulo Afonso, na Bahia. Eu estava em Alagoas. Se passaram mais ou menos umas 6 horas ele lá no hospital e ele não foi atendido. Não tinha um especialista, não tinha um ofício lá para poder atender a ele. Aí ele foi transferido para a minha cidade, a cidade onde meus pais moram. Chegando lá por volta de 9 horas da noite, ele foi atendido, medicado. Mais ou menos umas 10 horas eu cheguei com o pai dele para ver como ele estava no hospital. E nessa noite eu não havia dormido direito. Eu até falei para ele e para o meu irmão de fé, que é meu colaborador, que orasse por nós, porque há pouco tempo a gente estava para sair daquele hospital para ir para uma próxima cidade que se chama Arapiraca, que meu irmão também conhece, que passou por lá. Chegamos em Arapiraca por volta de 1h pouca da manhã, mais ou menos. Ficar mais ou menos às 2 horas da cidade dos meus pais. Só que no trajeto, devido à gravidade do ocorrido, eu tive que andar muito. Eu estava cansado, né? Então andava 110, 120, 130 por hora à noite, numa estrada que eu não conheço. E nisso, ele estava com ela da esposa dele, meu sobrinho, e eu com o pai dele do meu lado. E todos 3 estavam dormindo. E eu, naquela tranquilidade da noite, acabei dormindo também. E senti o volante vibrar. Graças a Deus eu estava com a reta. Eu estava para fora da pista. E para glorificar mais a Deus ainda, glória a Deus, quando o meu sobrinho foi atendido, né? O espinho entrou naquela bolinha do olho preta, onde o especialista fala que 99% dos casos é cegueira na cega. E graças a Deus ele não teve esse problema. Está bem hoje, graças a Deus. Eu agradeço a Deus por isso e as palmas para ele. Jesus. Amém. Irmãos, eu quero contar uma grande vitória que Deus me deu. Aleluia. O nosso apóstolo, o apóstolo Sérgio Germano, tinha liberado uma palavra sobre a minha vida. Ele falou para mim que as portas não estavam fechadas. E ali, como nós, como todo mundo, nós cremos no nosso Senhor, como usa o seu servo, o apóstolo Germano, o profeta, homem de Deus. Assim se findou e aconteceu em minha vida. Deus abriu uma porta e iniciarei um trabalho, um serviço. No dia de amanhã, segunda-feira, trabalharei no transporte de crianças e o nome de Deus vai ser honrado e glorificado. Eu agradeço a Deus a minha oportunidade e as palmas louvam ao Senhor.